Que prazer poder ler toda a Bíblia, né? E nós estamos caminhando aqui firme e forte nessa meditação na Bíblia em ordem cronológica e vamos passando agora por Provérbios, capítulo 20. Então, Provérbios, até o 24, Salomão escreveu ainda na sua juventude, no princípio, né, do seu reinado. Então vamos pedir a direção? Meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que fale conosco. Eu entrego a meditação na tua palavra, em tuas mãos. Peço que o Senhor nos conduza através desse espírito, dessa fé. Amém. Versículo 1. O vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. O comentário diz bebidas. Desde aquela época, a Bíblia já advertia quanto ao perigo da bebida alcoólica. A bebida embriagante é definida como zombadora, e todos aqueles que se deixam dominar por ela sofrem seus efeitos. Ao primeiro gole, o álcool pode induzir a alegria, a força e a bravura, mas quando se torna um vício, causa a perda da moral, da saúde, da família, da reputação e da credibilidade. Ou seja, traz a desordem na vida dos que abusam dele. A aparente alegria do bar, muitas vezes, pode culminar em relacionamentos errados, brigas, acidentes, prisões, sarjeta e até a morte. Quando nós falamos disso, estamos falando de alguém que procura, de alguma forma, se distrair, a felicidade, um escape, né? Mas se você parar para observar, é um escape que causa dor a muita gente. Então, deveria ser evitado, né? Quando você tem um encontro com o Senhor Jesus, você não sente necessidade disso. Você fica livre, realmente livre dessas coisas. 2. Como o rugido do leão é o terror do rei, e que o provoca a ira, peca contra a sua própria alma. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. O preguiçoso não lavrará por causa do inverno, pelo que mendigará na cega, mas nada receberá. Como as águas profundas é o conselho no coração do homem, mas o homem de inteligência o trará para fora. A multidão dos homens apregoa a sua própria bondade, porém, o homem fidedigno, quem o achará? O comentário do 6, o homem fidedigno, quem o achará? De acordo com o versículo, a maioria das pessoas apregoa a própria bondade e se gaba das suas qualidades e realizações a fim de atrair atenção para si. Então, como falar é fácil, não é prudente avaliar alguém por suas próprias palavras e muito menos pelos autoelogios. Ao contrário, é preciso ficar atento ao caráter e aos frutos que ele manifesta a todos, principalmente aqueles que estão em uma posição inferior à sua. Falastrões são fáceis de encontrar, mas o homem fidedigno é difícil de achar por ser fiel e digno de confiança. Ele cumpre sua palavra, honra seus compromissos e, acima de tudo, fala e vive a verdade. São poucos os que possuem esse tipo de caráter. E os poucos que existem, com certeza, Deus se agrada deles e honra eles. Ainda que em primeiro momento pareça estar perdendo, mas vale a pena ser fiel a Deus, e quem é fiel a Deus vai ser fiel também ao seu próximo. 7. O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juiz, com seus olhos dissipa todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? O comentário diz, quem poderá dizer? Por seu esforço pessoal, o homem não consegue alcançar um coração puro e uma vida totalmente sem pecado. Por isso, não pode responder sim à pergunta do versículo. O coração humano é egoísta, perverso, corrupto, o que torna a autojustificação impossível, como afirma o texto sagrado. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não, nem sequer um. Está no Salmo 53, versículo 3. Isso significa que
que todos, indistintamente, precisam da obra redentora do Senhor Jesus, que pagou na cruz o preço para cancelar nossas transgressões. No entanto, só pode dizer que está limpo e purificado dos seus pecados aquele que crê no perfeito sacrifício do Filho de Deus e obedece à sua palavra. Nós temos o sangue do nosso Redentor. Ele nos lava, nos purifica de todo pecado. Mas sabe, só um novo coração para poder segui-lo. Porque o coração de carne não vai querer seguir. É difícil, porque o coração que não nasceu de Deus, ele é corrompido, né? O enganoso. Mas e o coração do que nasceu de novo? Ele vai enganá-lo? Ele tem suas inclinações, né? Por isso você tem que estar sempre vigilante para você não cair nas armadilhas dele. Agir pela fé consciente, né? Você manifestar uma consciência pura, você estar sempre racional na sua fé, te faz ou leva você a meditar na palavra de Deus e conferir se sua vida está ou não de acordo com a palavra de Deus. Então, se não está, você a corrige. 10. 2 pesos diferentes e 2 espécies de medidas são a abominação do Senhor, tanto um como o outro. Então, sabe quando uma pessoa julga 2 pessoas, mas uma é mais amiga e a outra é menos. Então, ela julga menos aquela pessoa por ser amiga e a outra condena completamente. Então, 2 pesos, 2 medidas, né? De acordo com a intimidade que se tem com aquela pessoa. 11. Até a criança se dará a conhecer pelas suas ações, se a sua obra é pura e reta. Ouvindo que ouve e olho que vê, o Senhor os fez a ambos. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os teus olhos e te fartarás de pão. Nada vale, dirá o comprador, mas indo-se então se gabará. Há outro, e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joias preciosas. Ficando alguém por fiador de um estranho, tome-se-lhe a roupa, e por penhor aquele que se obriga pela mulher estranha. Suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de cascalho. Cada pensamento se confirmará com o conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. O que anda tagalerando revela o segredo. Não te intrometas com o que lisonjeia os seus lábios. O comentário do 18, o tagarela. Muitas pessoas já foram enganadas por alguém que se dizia amigo, mas espalhou boatos e confidências, criou intrigas ou fez calúnias com a finalidade de destruir sua reputação. Por isso, a exortação para não se associar a bajuladores e tagarelas. Essas pessoas são leais somente por conveniência, pois acima de tudo estão os próprios interesses. Portanto, se você prefere desconsiderar o conselho divino porque gosta de ser bajulado, sua vida cedo ou tarde sofrerá o dano. Normalmente a pessoa que diz, não gosto que ninguém me bajule, mas você termina vendo gente bajulando ela não gosta de reconhecer, mas ela gosta da bajulação. 20. O que amaldiçoa seu pai ou sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada em negras trevas. A herança, que no princípio é adquirida às pressas, no fim não será abençoada. Não digas, vingar-me-ei do mal, espera pelo Senhor e ele te livrará. Comentário do 22. A vingança é um sentimento destrutivo que visa retribuir na mesma moeda um mal recebido. Ao sermos ofendidos, a reação natural é sentirmos raiva e desejo de vingança. É isso que o mundo faz. Estimula o ódio como forma de reparar o dano. No entanto, os nascidos de Deus conseguem vencer seus impulsos e entregar suas questões ao Altíssimo, para que ele, como juiz de toda a terra, faça a justiça perfeita. Os nascidos de Deus são movidos pela fé, por isso obedecem à palavra do Altíssimo. Eles creem que o Senhor cura suas feridas, repara o dano sofrido
e que, a seu tempo, dará a paga aos injustos. Já o homem natural é conduzido pelo ódio, por isso não mede esforços para buscar uma retaliação, mas ao agir assim, acarreta ainda mais sofrimento à sua vida. A vingança faz parte do coração enganoso, né? É aquela pessoa que pisou no meu calo, eu não vou deixar isso barato, eu vou pisar também. Então, é a pessoa que quer se vingar de alguma forma, né? Ela quer justificar, ou ela quer ver a outra pessoa sendo punida para se sentir bem. Cuidado, isso é muito nocivo e perigoso. 23. Pesos diferentes são abomináveis ao Senhor, e balança enganosa não é boa. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Laço é para o homem apropriar-se do que é santo e só refletir depois de feitos votos. O rei sábio dispensa os ímpios e faz passar sobre eles a roda. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Por exemplo, você olha no olho de uma pessoa, ela pode estar bem maquilhada, por exemplo, sorridente, né? Ela está mostrando uma aparência de feliz, de alegre, de completa, mas os olhos não mentem. E quando nós temos o Espírito Santo mostra no fundo dos olhos daquela pessoa o quanto ela está sofrendo, quanto ela está precisando de ajuda. No 28, benignidade e verdade guardam ao rei, e com benignidade sustém ele o seu trono. A glória do jovem é a sua força, e a beleza dos velhos são os cabelos brancos. Os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Provérbios 21, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina a todo o seu querer. Jesus, ele falou, né, que a pessoa que nasce de novo, ela vai ter do seu interior rios fluindo, como rios de águas vivas. Então, se há um rio fluindo daquele que tem o Espírito Santo, é justamente para matar a sede daqueles que estão perdidos, daqueles que estão famintos, aqueles que estão desesperados. No 2, todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. O comentário diz intenções. Para toda atitude do ser humano, há sempre uma justificativa, um motivo que lhe parece razoável segundo os seus próprios olhos, mas Deus conhece todas as suas intenções. Ele sabe quais são os intentos mais íntimos e os pensamentos mais secretos de uma pessoa, pois aos seus olhos nada está encoberto. Então, às vezes o caminho parece bem para o homem, porque ele justifica ou ele acha que aquilo ali está muito bem para ele, mas Deus sabe se está bem ou não. Por isso que nós devemos submeter os nossos planos sempre a Deus. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós falamos, seja feita a sua vontade. Esse tem que ser a nossa prioridade de todos os dias. Naquele dia, fazer a vontade de Deus. Aí aquele que diz assim, mas eu não fiz a vontade de Deus ontem. Bom, ontem passou. O que eu posso fazer hoje para consertar? Então, faça hoje. Esqueça o ontem. 3. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Os olhos altivos, o coração orgulhoso e a lavoura dos ímpios é pecado. Os pensamentos do diligente tendem só para a abundância, porém, os de todo apressado tão somente à pobreza. Trabalhar com a língua falsa para ajuntar tesouros é vaidade, que conduz àqueles que buscam a morte. As rapinas dos ímpios os destruirão, porque se recusam a fazer justiça. O caminho do homem é todo perverso e estranho, porém a obra do homem puro é reta. É melhor morar num canto de telhado do que ter como companheira em casa ampla uma mulher briguenta. O comentário do 9 diz, mulher briguenta. Não há quem aguente conviver com uma mulher que reclama o tempo inteiro e de tudo,
ou que tenta controlar todos os que estão à sua volta. Salomão, com toda a sua sabedoria, não conseguiu evitar os laços dessa mulher e confessou ter achado algo mais amargo que a morte. Ele fala isso lá em Eclesiastes 7, 26 e 28. Ele diz assim: e eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui? Isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a razão delas. Seguindo o texto do bispo, ele ainda alegou que é melhor morar sozinho do que aguentar uma mulher assim. Mulheres que possuem essa característica normalmente são orgulhosas, por isso não enxergam o quanto seu desequilíbrio e suas intrigas prejudicam o próprio casamento. Por esse motivo, há tantos maridos que não suportam o momento de voltar para casa e com isso gastam tempo em bares ou ficam até mais tarde no trabalho, por exemplo, só para adiar o quanto puderem o reencontro com a mulher. Mulheres, Salomão não está sendo machista, mas ele está falando de uma característica de mulheres. Ele não está falando que todas são assim, mas há aquelas que são assim, né? Então, por exemplo, se eu sou uma mulher que entendo que eu sou essa mulher, né? Meu marido não consegue nem sequer mais estar perto de mim. Eu tenho que perguntar por que isso está acontecendo, né? Não perguntar para ele, pergunta para você mesmo. Por quê? O que eu estou fazendo que está afastando ele? Então, quando você pergunta, faz auto-pergunta para você, você está olhando para você e você então consegue avaliar o seu comportamento, sabe? Às vezes nós encontramos pessoas na igreja que querem mudar outras. Isso nunca é possível, mas você pode mudar a si mesmo. Você pode tornar-se uma pessoa melhor. E é o que Deus, o Espírito Santo, faz quando nós nos entregamos a Ele. Ele nos torna uma pessoa melhor. 10. A alma do ímpio deseja o mal. O seu próximo não agrada aos seus olhos. Quando o escarnecedor é castigado, o simples torna-se sábio. E o sábio, quando é instruído, recebe o conhecimento. O justo considera com prudência a casa do ímpio, mas Deus destrói os ímpios por causa dos seus males. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido. Quer dizer, é a lei do plantar e colher, né? Não que ele fez isso com outro, aquele lá vai fazer com ele. Não, é porque eu planto. Talvez não vou colher agora, nesse ano, no ano que vem, mas vai chegar uma hora que eu vou colher o que eu plantei. No 14, o presente dado em segredo aplacará a ira, e a dádiva no regaço põe fim à maior indignação. O fazer justiça é alegria para o justo, mas destruição para os que praticam iniquidade. O comentário diz alegria para o justo. Enquanto o justo se deleita em agir com integridade, os ímpios escarnecem da justiça e optam pelas más obras. Para o homem temente, obedecer ao Altíssimo lhe traz alegria e não fardo, isto é, ele não pratica a justiça por obrigação ou constrangimento, mas por prazer. Assim, ele conduz sua vida com retidão e integridade, vendo em cada situação uma oportunidade de fazer o que é correto, a fim de ter como recompensa a aprovação de Deus. De fato, obedecer a Deus é uma alegria, um prazer, porque você sabe que está fazendo certo e que você vai ser abençoado por estar fazendo certo. No 16, o homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos, repousará. O que ama os prazeres padecerá necessidade. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. O resgate do justo é o ímpio e do honrado é o perverso. O comentário diz: resgate é o preço que se paga para garantir o que é mais valioso. Nos sequestros, geralmente, o preço para assegurar a vida de alguém é muito alto, pois a pessoa é, sem dúvida, mais importante que o bem material.
O ímpio e o perverso estão em desvantagens diante de Deus, quando comparados ao justo e ao íntegro, pois estes contam com a proteção divina. O Todo-Poderoso tem tanta consideração pelos seus filhos que não poupa os perversos por amor àquele que lhe pertence. Por exemplo prático disso ocorreu com a restauração de Israel. No fim do cativeiro babilônico, 3 nações pagãs foram entregues por Deus ao domínio do rei Ciro, a fim de Israel ser resgatado e restaurado. Em Isaías 43, do 3 ao 4, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e a Seba em teu lugar. Visto que foste preciosos aos meus olhos, também foste honrado, e eu te amei, assim dei os homens por ti e os povos pela tua vida. Seguindo para o 19, é melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e irritadiça. Mais uma vez ele está falando daquela mulher que ela é respondona, ela é perversa, ela irrita. Então ele fala, melhor é morar numa terra deserta, quer dizer, num deserto, solitário, sozinho, sem nada, sem ninguém, do que estar perto de uma mulher dessa forma. Mas vamos para o 20. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem sensato os esgota. O comentário diz, azeite há na casa do sábio. O azeite é um símbolo do Espírito Santo, que nunca está em falta na vida do sábio. A pessoa sábia procede como as virgens prudentes do Novo Testamento, que mantinham suas lâmpadas acesas e nunca deixavam o azeite acabar. Com isso, garantiram a salvação. Já o insensato é comparado às virgens nécias que, ao negligenciarem adquirir mais azeite, deixaram suas lâmpadas se apagarem e por isso perderam a chegada do noivo. Mateus 25, do 1 ao 13, fala dessas virgens, as 5 nécias e as 5 loucas. Assim a Bíblia trata aquelas pessoas que negligenciam o Espírito Santo. Trata elas como loucas, porque é uma loucura a pessoa dar tanta importância às coisas desse mundo e nenhuma importância para o Espírito Santo. 21. O que segue a justiça e a beneficência achará a vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade do poderoso e derruba a força da sua confiança. O que guarda a sua boca e a sua língua guarda a sua alma das angústias. Que conselho, né? Perfeito. O que guarda a sua língua, o que guarda a sua boca, guarda a sua alma das angústias. E é verdade, há pessoas que elas pagam e pagam caro porque elas falaram coisas que não deveriam. Ela colocou a vida delas à destruição por causa da língua. 24. O soberbo e presumido, zombador é o seu nome, trata com indignação e soberba. O desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos ímpios já é abominação, quanto mais oferecendo com a má intenção. A falsa testemunha perecerá, porém o homem que dá ouvidos falará sempre. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. São conselhos que agora cabe a nós olhar para eles e olhar para nós, né? A Bíblia, ela é como se fosse um espelho que mostra, por exemplo, digamos que eu estou aqui falando com você e tem um caroço de feijão no meu dente, né? E você nota o caroço. Eu não consigo notar porque eu não consigo ver. Mas se eu pegar um espelho e olhar para o espelho, eu vou ver onde está o caroço e vou poder retirá-lo. Então, a Bíblia, ela tem essa função de ser um espelho, de nos mostrar as nossas imperfeições. Cabe a você agora se consertar e seguir o caminho da justiça, não é? É difícil? Não, não é difícil. Você precisa renunciar à sua vontade, é só isso. Tá bom?
bom? Difícil é renunciar à sua vontade, é isso aí. Então, gostou do conteúdo? Dá o seu gosto. O seu gosto ajuda a espalhar esse vídeo pela internet, né? E se você puder, envie esse vídeo para as pessoas que você quer ajudá-las através da palavra de Deus, tá bom? E coloca nos comentários alguma coisa, acrescenta alguma coisa que me faltou e que você foi chamado a atenção, coloca aí, tá bom? Fique bem, Deus abençoe.